Chegou o grande dia da gente abrir a nossa série desse especial Evolução Financeira, pessoal. Em parceria com a editora Chave Mestra, nós lançamos o livro Evolução Financeira e estamos lançando também o especial Evolução Financeira do ChefCast, onde nós vamos trazer os autores do livro Evolução Financeira para falar com vocês sobre como evoluir financeiramente, onde cada episódio vai ter um título diferente, um autor diferente, um especialista sobre o assunto, falando e explicando tudo para você evoluir financeiramente. Então, já se inscreva aí no canal, deixe o seu like, faça os seus comentários e ative o sininho para você não perder nenhum episódio dessa série que está fenomenal. Para abrir com chave de ouro, o tema nosso hoje é orçamento, logo após a vinheta. ChefCast, especial Evolução Financeira. Para falar sobre orçamento, pessoal, e para abrir essa série aqui de forma brilhante, a gente tem uma convidada excepcional. Olha, graduada em administração de empresas, pós-graduada em controladoria e finanças e em educação financeira. Tem formação em coach financeiro e é coautora do livro sobre investimentos para iniciantes. Atua como assessora de investimentos e tem como propósito melhorar a vida das pessoas, ajudando-as a se empoderarem financeiramente. Vamos conversar hoje com Adriana Godinho. Olá, Adriana. Olá, muito bom dia. Que bacana, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês estão assistindo esse podcast, mas muito obrigada por essa iniciativa, por nós começarmos esse lindo projeto, né? E colocarmos esse podcast no ar aí. Fantástico, eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando contigo. E a gente vai abrir essa série aqui, você vai abrir essa série para nós, Olha, abrindo honra, o caminho, né, para todos os outros coautores do verdade. livro. Então, queria que você falasse um pouco sobre você, o pessoal conhecer um pouco mais sobre a Adriana Godinho. Claro. Então, eu sou a Adriana Godinho, né? Eu atualmente estou assessora de investimentos, trabalho com a XP, mas eu trabalhei com finanças a minha vida toda, né? Com o CLT. Eu sou formada em administração de empresas e fiz algumas pós-graduações, né? Algumas você já citou aí. Sou mãe de um menino de 20 anos, mãe de pets também, né? E tô nessa jornada aí, já é uma segunda experiência como coautora. E estou muito feliz em poder contribuir com as pessoas, levando conhecimento e educação financeira. Eu nem sempre fui uma pessoa organizada, apesar de trabalhar sempre com finanças. Esse é um ponto que eu conto no livro. Mas isso acho que prova que não tem a ver com matemática, ou administração, ou contabilidade. Tem mais a ver com mentalidade, tem a ver com método também, que a gente possa aplicar. Então, isso tudo a gente vai conversar um pouquinho agora aqui. E quem lê o livro também vai entender um pouquinho dessa história que eu estou contando. Pessoal, olha só, você fala sobre orçamento no seu livro, né? No seu capítulo, né? A gente pode chamar de seu livro, porque ele é seu também, né? Mas o que viria a ser, Adriana, nesse contexto que você fala do livro ali, um orçamento? Bom, para mim, o orçamento sempre foi um guia, um mapa, né? Quando eu estava numa situação financeira complicada e precisei me organizar financeiramente, eu busquei um método para fazer isso. Então, e como eu já trabalhava com finanças e essa era o meu dia a dia, né? Orçamento, você falou aí controladoria e finanças, então a gente tem uma cadeira específica sobre orçamento, mas isso olhando para a pessoa jurídica, né? Mas isso funciona muito bem na pessoa física. Inclusive, eu muito recomendo que as pessoas elas tenham um orçamento, elas façam ali um mapa do seu dinheiro, como elas vão gastar esse dinheiro, onde elas vão colocar esse recurso. E o orçamento serve para isso. Serve para ser o nosso guia, o nosso mapa. Adriana, você falou muito bem isso, porque no seu livro você fala sobre empresas, né? Sim. E às vezes dá a impressão das pessoas pensarem que orçamento é uma coisa muito avançada e que para as pessoas comuns o orçamento nada mais é do que quando ele quer comprar, sei lá, um guarda-roupa e ele vai em 3 lojas e faz um orçamento em cada uma. Não é bem isso, né? É uma coisa até mais simples que muitas pessoas podem utilizar, né? Exatamente. Esse exemplo que tu deste aí de orçamento, quando a gente vai fazer uma compra, a gente vai na loja, né? Isso assim, muito comum, usual. Todo mundo faz isso. Vou pesquisar preço e tal.
na verdade, quando a gente usa isso na nossa vida pessoal, inverter um pouco a lógica. Primeiro, eu vou olhar, né, como que está entrando dinheiro na minha vida financeira. Então, eu tenho uma entrada de recurso ali. E aí, eu vou definir como que eu vou gastar esse dinheiro. Então, é um momento de você realmente decidir para onde seu dinheiro vai. Quando a gente monta um orçamento, a gente monta com essa visão, uma visão de planejamento mesmo. Então, eu vou pegar as áreas da minha vida, né? Moradia, alimentação, lazer, saúde, enfim, e vou definir quanto eu vou colocar de recurso em cada uma delas. Lógico que a gente tem um custo de vida, né? Também o padrão de vida das pessoas também conta muito, mas se a gente não colocar isso numa base e não olhar para isso, a gente tende a começar a consumir sem muita orientação. Então, por isso que eu digo, o orçamento ele acaba sendo o nosso guia. Quando você vai decidir, você vai na loja, faz 3 orçamentos, vai decidir o que você vai comprar, você vai olhar custo-benefício. Você vai avaliar a qualidade do que você está orçando, o valor que estão te pedindo por aquilo ali. Você vai, obviamente, olhar se você tem dinheiro para comprar e aí você vai decidir se vai fazer ou não. No nosso orçamento é a mesma coisa. Você vai olhar se aonde o recurso está indo é para onde você quer. Se aquilo vai contribuir com o seu objetivo de médio e longo prazo. Porque o orçamento tem isso, né? A gente está falando de planejamento, quando a gente está falando de orçamento, não é a visão do mês, gente. Não é a visão dos 15 dias, não é a visão do dia 5, o pessoal que é CLT, né? Dinheirinho cai na conta dia 5, o pessoal vive o dia pelo dia 5. A gente precisa ter uma visão mais ampla. E o orçamento permite que a gente faça isso. A gente começa devagarinho, faço de um mês, faço 2 e vou ampliando isso. Então, é para a gente ter essa visão mais de médio e longo prazo mesmo para a nossa vida, assim como as empresas fazem, a gente pode fazer de uma forma bem simples também na nossa vida pessoal. De uma forma técnica, porém simples, né, Adriana? O orçamento que nós conhecemos hoje é você escolhe o produto e vai ver o preço que você pode pagar. É inverter os papéis, Exato. né? É saber o dinheiro que você tem e depois saber o que você vai comprar, ver o que vai comprar, né? Então é muito interessante. Você fala também sobre oportunidades, né? Que o orçamento, ele te permite aproveitar oportunidades. Qual o papel do orçamento aí nessa questão de aproveitamento de oportunidades que surgem? O que acontece? Quando você decide aonde quer colocar o teu dinheiro, ao invés de deixar que a vida te leve, né? Que a gente vive uma vida assim, que muitas vezes a gente não planeja, as coisas vão acontecendo. Quando tu tem um planejamento e surge ali uma oportunidade para ti, seja de investimento, seja uma viagem, seja participar de um projeto, né? Se tu tens um orçamento organizado, se tu tem um planejamento, provavelmente você já deixou ali um orçamento para isso. Isso é um ponto. O outro ponto, você pode naquele momento estar ali com tudo ajustado, mas você pode olhar e falar, olha só, eu poderia fazer uma mudança aqui, eu poderia pegar recurso daqui, colocar aqui, sabe uma cômoda, um armário, guarda-roupa que você tem em casa? Você tem as gavetinhas, né? Lá você guarda roupa íntima, meias, enfim, documentos, você vai colocar o dinheiro em cada... É como se fosse isso, o dinheiro vai para as caixinhas. Então, quando você está organizado financeiramente, você sabe se você pode mexer nessas gavetinhas de dinheiro. Talvez transferir um recurso para cá, para lá. Então, fica tudo muito mais fácil, porque você tem a visão. Você abre a sua gavetinha financeira e você sabe aonde as coisas estão. Então, facilita para isso. E aí você pode saber se você pode encaixar ou não aquela oportunidade. E já de cara, separa uma gavetinha aí para os seus estudos, tá? Comprar livros, estudar, cursos, né? Isso é muito importante, né? Pois então, inclusive tem algumas metodologias, a gente não fala sobre isso no livro, até ontem dei uma olhada geral, assim, mas o planejamento, né? Quando a gente faz um planejamento, dentro dessa ideia de montar um orçamento, é muito importante deixar ali um percentual da nossa renda para investir em conhecimento, porque é isso que vai potencializar a nossa renda depois, né? A gente poder entregar mais, entregar melhor, isso faz com que a gente também tenha mais receita, e com mais receita, a gente pode fazer mais coisas legais, né? Adriana, você usa um termo no capítulo do seu livro muito interessante, que é contabilidade mental. Sim. Eu queria que você explanasse para nós sobre a contabilidade mental e como ela impacta nas nossas finanças. Então, você lembra exatamente o que você passou no cartão ontem, por exemplo? Estamos aqui em São Paulo, gente, né? Gravando esse podcast aqui, a gente vai no restaurante, a gente vai tomar um cafezinho
E sei lá, né? Eu fui no salão ontem e a gente vai passando crédito, né? Só que assim, você lembra o que você gastou tudo Às no vezes dia a de gente ontem? pensa que lembra. Pois então, aí vai passar um dia, passa... Olha, se facilitando, você não lembra nem que você almoçou ontem, que foi correria, né? Então, você não lembra nem quem você almoçou. O que que acontece? A gente toma decisões de compra e de consumo o tempo inteiro. Principalmente quando esses consumos, essas decisões são valores mais... valores menores, né? Óbvio, se a gente vai fazer uma compra maior, a gente vai pensar melhor. Mas no dia a dia, a gente não presta tanto atenção, assim. Principalmente quem usa muito cartão de crédito, tá? Eu uso cartão de crédito, isso para mim não é um problema, porque como eu tenho um orçamento, eu controlo esse orçamento, então beleza. Mas a pessoa vai gastando, vai passando o cartão, e aí fala assim, ah, olha só que bacana, aquela roupa, aquele calçado, enfim, até às vezes um passeio de última hora que alguém te chama, e aí você pensa assim, olha, deixa eu me lembrar o que eu já gastei no cartão esse mês, deve vir a fatura, e aí você vai lá e compra uma coisa. Quando chega a fatura, quem nunca, né, gente? Não toma uma surpresa, fala, não gastei isso aqui tudo, não pode. Você vai ver, são pequenas sominhas e você não lembra daquilo, né? Mesmo que você pare para pensar, fazer um cálculo assim, a gente tenta se enganar, né? Me dá um papel aí que eu quero fazer uma conta aqui. Não, acho que tenho dinheiro sim. Gente, não tem como a gente lembrar de tudo, né? E quando é uma coisa que a gente quer muito, a tendência é a gente até se sabotar. Então, a gente não vai lembrar de tudo que a gente já comprometeu e vai tomar aqueles sustos lá na hora que a fatura do cartão chega ou quando vê a conta de lá, já está no cheque especial e a pessoa nem se deu conta, porque foi passando o débito ali mesmo e não foi controlando. Por isso que o orçamento é tão importante. Tem pessoas que pensam que foi vítima de um golpe, né? E quando vai ver quem aplicou Exatamente. o golpe é a pessoa que está na carteira de identidade dela mesmo, né? Então, até você falando, eu lembrei, eu faço um controle muito rigoroso das minhas contas. E o que eu faço quando eu estou viajando, quando tá muito corrido que não dá para me anotar? Eu não leio as mensagens do cartão que eu vou passando. Olha... Porque aí fica aqui, ó, por exemplo, ó, 15. Sim. Foram 15 compras que eu fiz que eu não li. Aí quando eu chego em casa, eu abro as minhas mensagens do cartão e lanço no meu orçamento. Então. É uma técnica legal aí que eu uso e que me ajuda, né? A gente que é meio fissurado por organização financeira e sabe os resultados que isso dá, é bacana, né? Você fala que as pessoas que não têm um controle, não têm orçamento, elas acabam ficando expostas, né? Qual o primeiro passo, Adriana, para a pessoa sair dessa escuridão e deixar de ficar tão exposta financeiramente? Bom, eu sempre digo que o primeiro passo é você querer mudar a sua vida financeira. Você tem que desejar ter um resultado diferente do que você tem hoje. E ter a consciência de que se até agora não resolveu, é porque precisa repensar a forma como está conduzindo as coisas. A gente sempre parte para esse princípio. Então, primeiro você tem que querer. Quando eu realmente dei a virada de chave na minha vida financeira, foi o momento que eu falei, chega de estar no cheque especial, cartão de crédito, endividada sempre, não quero mais essa vida para mim. Então, esse é o primeiro ponto, consciência, tá? Desejo de mudar. O segundo passo é você realmente fazer aquele mapeamento geral, sem ter medo de olhar para sua vida financeira de como ela está. Muitas vezes as pessoas não param para olhar porque tem medo do que vão encontrar e ficam convivendo com aquele problema que vai seguindo. Então, você tem que parar um momento, né? Você falou do seu exemplo aqui, que é o seu cotidiano de controlar seu orçamento. Para um momento e olha tudo que tem de comprometimento. Cartão de crédito, dá aquela boa analisada no extrato bancário, entenda o seu padrão de consumo, onde o dinheiro está indo. A gente sai para jantar, para tomar um cafezinho, não se dá conta às vezes que o nosso lazer está lá, né, tomando talvez uma proporção que o nosso orçamento não consegue comportar. Enfim, aí você precisa entender o que está acontecendo com você, né? Qual que é o seu padrão de consumo, onde você gasta mais, por que você gasta com aquilo, se aquilo realmente é necessário, importante. Aí sim, depois de feito esse mapeamento, você vai começar a pensar, é essa a vida que eu quero? E o que eu quero de fato? A gente também precisa saber onde a gente quer chegar, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, aí você começa a fazer essa coerência entre o que você quer e como que você está se comportando em relação ao dinheiro e começa a fazer esses ajustes, né? É legal, Adriana, porque assim, a pessoa começa a fazer um trabalho mental, né? De análise de tudo que acontece na vida dela. Exatamente. Agora, quando ela sair dessa análise, Adriana, porque muita gente consegue sentar, fazer a análise, mas depois não consegue ir para o próximo passo, que seria o controle propriamente dito.
Você acha, no seu ponto de vista, que uma planilha financeira já seria um bom começo? Olha, uma planilha. Eu sou apaixonada por planilha, então sou muito suspeita de falar isso. Mas eu digo sempre o seguinte para as pessoas, né? Os meus alunos e pessoas que me pedem ajuda, é o seguinte. Gente, não importa se é planilha, não importa se é um planner, não importa se é uma agenda ou um caderno. O que é melhor para ti? Eu acho que esse que é o ponto. Tem gente que não gosta de planilha, não sabe usar, acha complicado, então não tem problema. Aí coloca desculpa na planilha, não sei usar planilha, então não sei organizar as finanças. Não, você pode fazer uma lista, pega um caderno mesmo, você vai colocar ali. Agora, tem que fazer o processo, não tem como, isso aí não tem como fugir. Você tem que fazer o levantamento, você tem que saber onde você está gastando, controlar esses gastos, colocar metas de gastos para as categorias que você tem lá na sua vida financeira. Mas um caderno serve, uma planilha serve, um aplicativo serve. Inclusive, tem um colega que escreveu sobre aplicativos aqui no livro. Então, assim, não importa. Importa é que você utilize o recurso que seja mais fácil para você. Eu utilizo planilhas, eu ensino a fazer isso, eu disponibilizo quando as pessoas me pedem, mas isso sou eu. Agora, aquilo que fica mais fácil para a pessoa é o que ela tem que fazer. O que ela não pode é não fazer nada. Daí, a vida dela não vai mudar mesmo. Aí vai virar uma bagunça, né? Você fala também, inclusive já pegando o gancho dessa bagunça aí, que a bagunça é gerada pelos gastos indevidos, né? Que você deixa isso bem claro no seu capítulo. A gente começa a gastar indevidamente, né? Mas como que eu faço uma análise, Adriana, para saber? Porque muitas vezes a gente gasta, mas não sabe que tá gastando. Como que eu faço essa análise para entender se eu estou gastando indevidamente? Então, eu gosto de trabalhar com alguns conceitos, tá? Não sei se vai dar pra gente falar, não vai dar pra gente falar muito sobre isso aqui, mas o que é necessário, o que é realmente essencial pra gente? A gente precisa ter esse autoconhecimento. O que é importante para mim, o que faz diferença na minha vida. E aí eu começar a entender, quando eu vejo que eu estou gastando X% da minha renda com lazer, por exemplo, né? Isso realmente é o que eu posso e o que é realmente relevante para mim. Se eu tenho ali na frente um projeto de fazer uma viagem, né? Se eu tenho um projeto de comprar um imóvel, comprar um automóvel, como é que eu me comporto em relação às minhas finanças e se isso está me levando para o lugar que eu quero chegar, para o objetivo que eu quero. Então, o gasto indevido tem muito mais a ver com isso, com os objetivos pessoais, como que a gente alinha isso. Então, é muito pessoal. Para uma pessoa pode ser que ir ao salão toda semana não seja uma coisa relevante. Para outra pode ser que seja importante. Então, você tem que encaixar no seu orçamento e não deixar de lado as coisas que realmente são importantes para você. Então, o gasto indevido está... se você montar um orçamento, definir ali quanto você vai gastar em cada área da sua vida, e você acompanhar, colocar metas para isso, você vai facilmente saber quando você está... Se você saiu de alguma meta, pode acontecer, né? Você vai, vamos voltar para cá, porque isso aqui, para mim, não é prioridade nesse momento. Então, é importante a gente definir metas de gastos. E isso ajuda a saber se eu estou gastando indevidamente onde não deveria e voltar pro prumo, né? Que de vez em quando a gente dá umas baladinhas, mas é importante a gente ter controle sobre isso e voltar, né? E voltar a tempo, né? Isso. Eu acho que é como você falou, é olhar para o futuro, né? Planejando o presente agora, olhando para o futuro. Eu acho que é bem interessante. Esse é o ponto. Esse ponto de vista seu. Agora, para isso, Adriana, é preciso também a gente saber muito bem, é muito importante a classificação das nossas despesas, né? Sim. Porque às vezes a gente não consegue entender e classificar essas despesas. Você poderia até dar uma palhinha pra gente sobre como que é feita essa classificação, como é o método Adriana que você passa para os seus mentorados, para o pessoal que você ajuda sobre essa classificação de despesas. Sim. Eu trabalho, né, e assim, na educação financeira, isso é um método que a gente encontra aí, algumas pessoas trabalham de uma forma, outros, né, um pouco diferente, mas assim, primeira coisa, a gente precisa entender o que é fixo e o que é variável na nossa vida financeira. Então, por que é importante saber isso? Porque quando eu sei o que é fixo, eu sei quanto já é comprometido a minha renda, que vai, o meu salário ou o meu rendimento vai cair no dia do pagamento lá, e eu já tenho que pagar. O aluguel costuma ser uma conta fixa, condomínio, né? Se eu tenho uma prestação
de um imóvel, de um automóvel, já está comprometido no meu orçamento. Então, eu tenho as minhas despesas fixas e quanto que isso está comprometendo já da minha renda, que flexibilidade eu tenho. Porque quando a gente tem uma despesa fixa, a gente tem pouca flexibilidade no orçamento e mais dificuldade de fazer ajustes. A gente pode negociar um aluguel, a gente pode renegociar uma taxa de juros, diminuir um custo ali de um financiamento, mas não é tão fácil assim. Dá para fazer, mas não é tão simples. E as variáveis, que aí sim, entra alimentação, lazer, enfim, despesas que a gente tem de forma recorrente, acontece todos os meses, mas nem sempre é igual. E, geralmente, nas variáveis é que a gente tem mais flexibilidade. Então, eu consigo me movimentar melhor. Quanto menos fixas a gente tiver, mais flexibilidade a gente tem para daí fazer ajustes. Então, na hora de assumir um comprometimento, de definir uma despesa fixa, é importante você ter realmente clareza se seu orçamento comporta aquilo ali. A gente faz, às vezes, aquelas contas mentais e fala assim, eu vou assumir uma prestação aqui, vou comprar um carro, R$600 por mês, eu ganho X, vai dar tranquilo. Só que R$600 por mês, por 12 meses é uma coisa, por 24 é outra, por 36 é outra, por 60 a vida tem acontece muitas coisas, né? Então, a gente precisa realmente estar muito pé no chão na hora de assumir despesas fixas, para que isso não também comprometa demais a nossa renda. E nas variáveis é que a gente consegue realmente flexibilizar mais. Geralmente, quem precisa fazer um ajuste financeiro, eu sempre recomendo, olha as variáveis primeiro, o que você pode enxugar ali, né? A primeira coisa que a gente fala é fazer renda, né, gente? Aumentar a receita, mas às vezes precisa fazer as duas coisas. Então, olha as variáveis ali e vê o que você pode mexer, porque é aquelas ali que você tem mais flexibilidade. Agora, se você já está com a despesa fixa muito gordinha ali, já difícil, fica né? mais difícil. É interessante que você tem um olhar diferente para essa classificação, né? Não que seja diferente, mas a maioria das pessoas que ensinam finanças, elas costumam classificar em essenciais e não essenciais, né? E você já tem uma classificação um pouco diferente, e dá para até juntar tudo, Isso, né? Dá para juntar a fixa isso. E dentro das variáveis essenciais e não essenciais, na né? verdade, eu desdobro nesse ponto também. Que legal. Fixa e variável, essencial e não essencial. O que eu digo se é obrigatório ou não obrigatório. O que eu sinto que é obrigatório para mim, importante? Vou dar um exemplo aqui só para a gente poder entender isso. Academia. Tá? Academia lá seria uma categoria de saúde, seria uma fixa, é essencial ou não é, né? Porque se eu tenho que cuidar da saúde, obviamente que eu vou precisar ter algum método para fazer isso, mas não necessariamente preciso fazer uma academia. Posso fazer uma caminhada no parque, né? Então, mas aí, tipo, o médico fala assim, não, você precisa fazer uma academia, passa a ser uma fixa obrigatória. Ela poderia ser uma fixa lá, porque você vai pagar todo mês, e não ser obrigatória, porque você pode optar por fazer de uma forma diferente. Então, você pode definir, você classifica o que é fixa e o que é variável, e dentro disso, o que é realmente essencial ou não para você, que seria o tal do obrigatório ou não, né? São uma termos forma diferentes, né? Exato, uma forma diferente de enxergar. E aí, você vai colocando a prioridade. O que eu digo sempre é o seguinte, não dá para ser tudo obrigatório, gente, porque não funciona assim. Então, precisa a pessoa fazer realmente aquela reflexão e daí definir prioridade. Porque sem prioridade também a gente não consegue ter foco. Eu também, quando eu ensino, eu sempre falo, tira um dinheiro pra você queimar. Isso. Você fala, como assim queimar? Queimar, se você quiser tacar fogo, você taca. Se você quiser rasgar, você rasga. Se você tiver dar pro cachorro comer, você dá. É o dinheiro pra você fazer o que você quiser, né? Então, é importante ter isso. Igual você falou, se tudo se tornar obrigatório, a vida nossa fica tão chata que fica sem sentido, né? Exatamente. Agora sim, Adriana, de acordo com tudo isso que você falou, seria essas as principais dicas pra gente montar a nossa planilha, a gente mesmo, que às vezes a pessoa não quer usar a planilha de ninguém, não quer usar a planilha da Adriana, não quer usar a planilha do Everton, não quer usar a planilha de nenhum outro autor do livro, que todo mundo deve ter uma pra se usar, e eu quero montar a minha. Quais as dicas? É essa divisão mesmo? Dicas. Começa pela receita. Você começa a olhar para o seu orçamento com o dinheiro que entra, né? A gente foca muito no que sai, mas a gente não olha para o que entra. Olha para o que entra, primeira coisa. Segunda, investimentos, tá? Reserva de emergência, destinar um dinheiro para o futuro, para alguma coisa que seja importante para você, um planejamento.
segunda linha do orçamento. Como que você está investindo, você está investindo ou não? Então, isso é importante. E aí, a gente vem abrir a parte das despesas. Aí, eu sugiro o seguinte, quanto mais você conseguir segregar, melhor. Então, eu gosto de trabalhar com algumas classificações. Então, moradia. O que vai dentro de moradia? O aluguel, ou a prestação da casa, água, luz, telefone, internet. Quem tem pets, né? Tem gente que põe linha separada para pets, você põe junto dentro da moradia. Mas faz um grupo, é um grupo, tá? E aí você tem ideia de quanto você está gastando ali para, né, do seu padrão de vida, do seu custo de vida ali, onde você está morando, como é que você está gastando com isso. Saúde, é importante também ter um grupo de saúde, quem tem plano de saúde, ou paga ali, às vezes faz uma terapia, compra medicamento, né? Então, ter um grupo de saúde, vestuário, para controlar, para a gente se empolga com as blusinhas, que as mulherada gosta muito, né, de uma lojinha. Não critico, porque eu também gosto, mas a gente precisa ter uma linha ali para olhar para isso. Falei, esse mês eu já passei lá na lojinha. Enfim, educação continuada, ter um orçamento para isso. Que é mais transporte, né? A gente às vezes usa carro, às vezes usa o transporte público, então tem que, né, às vezes Uber, então tem que ver como é que tá essa questão. Então, quanto mais você conseguir criar áreas na vida ali, você vai ter mais controle sobre aquilo ali, mais gestão sobre o recurso para onde ele está indo. E alimentação, que é uma coisa que, né, consome bastante. Então, a gente sempre tem limites de gastos no mercado, não dá para chegar lá e colocar tudo no carrinho, sem olhar para o orçamento, sem buscar alternativas, buscar, às vezes, lugares mais em conta, né? Então, se você tem essa abertura e você controla isso, fica muito mais fácil. Aí você pode fazer os grupos e aí vai ver no final o que aconteceu com a sua linha, se ela tá azul, vermelho ou tá 0 a 0. Mas se a linha de investimento já foi preenchida, o resto ali, beleza. E o lazer, né? O dinheiro para queimar, que nem você falou, é fundamental também. Tem que ter essa linha no orçamento e tem que ter um valor destinado para aquilo ali. E você tem que se dar esse luxo, porque senão a vida fica muito sem graça. Isso aí, Adriana. Acho que é um caminho que você passa pra gente aqui, que é o caminho das pedras, né? Sim. Adriana, muito bom ter você aqui com a gente, abrindo essa série de forma brilhante com as suas explicações. Eu tenho certeza que nas suas mentorias você também ajuda as pessoas a criarem essas planilhas, a se organizarem financeiramente. Então, gente, sigam ela aí nas redes sociais, acompanhem. Quem estiver precisando, ela também com certeza tem um canal para essas mentorias, tá? Olha só, pra gente fechar com chave de ouro, encerrar esse nosso primeiro capítulo, eu queria que você, no seu ponto de vista, falasse o que realmente vai importar em todo esse pacote, o que vai fazer a diferença. O que faz a diferença? É a atitude, é disciplina, é vontade de mudar. É isso que faz a diferença. Porque eu até falo sobre isso no livro, né? A planilha aceita tudo, gente. Você pode criar um cenário maravilhoso ali, entradas, saídas, controle, mas se você não estiver comprometido com o seu resultado e com os seus objetivos, as coisas não vão acontecer. E não é fácil não, porque a gente às vezes lê um livro, né, assiste um podcast, meio que se motiva, vê o exemplo das pessoas comuns. Nós somos pessoas comuns aqui, né, que estamos fazendo o nosso trabalho, que já passamos por essa fase de se organizar e tal. Não é fácil, gente, porque, poxa, né, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Mas se você sabe o que você quer, estiver comprometido com esse resultado, fica muito mais fácil. Então, é chato. Aquela planilha, gente, eu não acho, tá? Mas a maioria acha, eu entendo por quê. É chato ter que estar controlando gastos? Só que isso tem que ter um motivo, tem que ter um porquê, uma razão. Se não tiver um objetivo claro para isso, você não vai conseguir dar andamento. Então, precisa ter foco, determinação e comprometimento. É isso que vai fazer a diferença. E são as pequenas coisas, gente. As atitudes, a gente molda o nosso modelo mental a partir das pequenas atitudes diárias. E aí, quando a gente vê, a gente está conseguindo ver resultados. E não é pelo cafezinho que a gente cortou. É pelo gerenciamento que a gente está fazendo. Então, precisa
é querer fazer realmente, ter atitude em relação a isso. Exatamente. É achar o porquê e tudo vai fazer sentido, né? Exatamente. Adriana, agradecer você mais uma vez por ter participado com a gente. Eu que agradeço, né? imagina. Seu capítulo tá fenomenal, gente. Leiam o livro aí da Adriana e leiam até o último capítulo, porque sim. o meu é o último, tá bom? Maravilhoso. Então, vamos fazer isso. Olha, agradecer a você que ficou com a gente até aqui também nesse vídeo. Ficou até aqui, pessoal? Já se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho para você não perder nenhum episódio dessa série que está incrível, tá bom? Pode deixar os seus comentários e deixe o seu like também, que vai ajudar muita gente. Para encerrar esse nosso primeiro capítulo, eu quero falar a sua frase de impacto que está no livro. Olha só. A contabilidade mental é o principal inimigo de um bom planejamento financeiro. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais. Chefe Cast. Especial Evolução Financeira.